Quantas vezes por semana nós devemos fazer sexo? 3 vezes? 2? 1 já tá bom? Será? Será que a falta dele causa mau humor? Vamos descobrir agora. Sabe por quê? O Zero Tabu está no ar. Olá, boa noite, muito bem-vindo ao Zero Tabu. No programa de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades relacionados à quantidade de vezes que nós fazemos sexo. Será que realmente isso vai impactar no nosso dia a dia, na nossa saúde, tanto mental quanto física? O que de fato é verdade, o que de fato é mito quando o assunto é este? Bem, quem vai explicar pra gente é minha amiga que está aqui, Leonara Biorana. Muito bem-vinda de volta, né? Ai, que bom. Que coisa boa! Ela que é sexóloga, terapeuta de casal e muitas outras coisas, né, Leonara? E é isso mesmo. Tem muito mito, mas também tem muita coisa que é verdade. Tem um fundo de verdade aí no que o pessoal fala. Por exemplo, um dos que eu separei aqui é em relação ao humor. Que seria verdade que a falta de sexo causaria mau humor? É verdade? Então, tem meias verdades, né? Porque o sexo traz benefícios para o nosso corpo físico, né? A gente traz um bem-estar, o orgasmo em si, e mesmo que a gente não tenha orgasmo, traz aquele prazer de estar ali com o toque, porque quando você recebe o toque, você produz a ocitocina, que a gente chama que é o hormônio do amor, né? Então, ele traz aquela sensação de relaxamento, então traz sim benefícios e acaba ali também ajudando no nosso humor, né? Porque se a gente está relaxado, o orgasmo relaxa, né? Então acaba sim. Mas tem alguns mitos, né, que a gente passa a acreditar, que foram passados como verdade, que as pessoas ficam correndo atrás do orgasmo. Então, você bem falou aí que independente se a pessoa vai ter ou não orgasmo, mesmo assim, já relaxa. Porque tem aquele prazer de estar ali juntos. E às vezes a mão naquilo, aquilo na mão, aquele sarro, já é prazeroso. Então, eu vou abrir aqui um aspa para a gente conversar sobre isso. Sexo é uma viagem. Então, se você já começa com ansiedade, tanto o homem quanto a mulher, de estar buscando o homem a ereção máxima e a mulher já querendo chegar ao final, que é o orgasmo, você não vai relaxar. Então, curta a cada momento da viagem, cada toque, cada beijo, a sensação de você estar ali com a pessoa, todas envolve, que também a gente tem um mito de que a preliminar não é sexo, o sexo já é a preliminar. Por quê? Preliminar é sexo. Por quê? Porque sexo não é só pênis e vagina, não é só a penetração. É tudo que envolve ali aquele momento erótico entre o casal. Entendi. Né? Uma afirmação, eu vou falar as afirmações e a gente vai discutir aqui se é mito, se é verdade. Uma que eu vi aqui é que casais que fazem pouco sexo, aí não sofrem impactos negativos na sua relação. Seria uma verdade isso ou não é bem por aí? Depende. Vamos lá. Hoje a gente já sabe que existe a sexualidade, né? A pessoa assexual, ela prefere comer bolo do que fazer sexo. E aí você me pergunta, Leonara, mas como é que casa com uma pessoa que gosta de sexo e o outro não? Como? Aí causa problema relacional. Mas vamos supor que ela casou, a mulher é assexual, ela casou com um homem que tem alguma disfunção, que tem algum problema na próstata, que por algum motivo ele não tenha sexo e que eles vivem super bem sem o sexo, ok, não traz problemas relacionais para o casal. Mas isso é uma exceção, né? Então vamos lá. No dia a dia tem muito problema porque cada um, como eu estava conversando aqui nos bastidores,
O problema dos casais chama discrepância, quando tem discrepância. Um gosta mais e o outro gosta menos. Aí dá problema, né? Não chega ali num acordo da frequência, qual seria ideal, E aí né? é muito interessante porque a pessoa que sente menos acha que o outro tem problema, porque gosta demais. E o que gosta bastante, nem sempre é uma compulsão, às vezes ele é hipersexualizado, às vezes gosta de sexo mesmo. E aí é taxado pela esposa que não gosta. De tarado. Tarado. Né? E ele fala que ela tem problema de desejo. Né? E aí entra também, eu gosto sempre de falar sobre as questões de gênero. Culturalmente, socialmente, nós mulheres, fomos criadas para quê? Casar e para assim. Também que isso está mudando, né? Porque os relacionamentos tóxicos você não tem que ficar. Né? Até que a morte os separe, né? Não. Então, mas a maioria das mulheres fazem sexo mesmo sem estar com desejo. Ela consegue fazer isso, né? E às vezes isso vai criando as memórias. Eu falo que o nosso cérebro é igual, tem as pastinhas de memórias que a gente guarda as memórias negativas do sexo. Então ela vai juntando isso no histórico dela e ela, nesse momento que ela não está com desejo, não consegue se concentrar ali. Aí eu trouxe, olha aqui, que eu trouxe para vocês. Brinquedo. Isso aqui eu trabalho no consultório com uma psicoeducação ensinando as mulheres. Por exemplo. Muitas não conhecem o próprio corpo, né? Isso aqui é a vulva. Não, muitas e homens também não conhecem. E é importante esse conhecimento, né? Para até o parceiro saber como facilitar esse caminho aí em busca do prazer feminino, né? Como agradar e fazer com que cada vez ela queira fazer mais, né? Exatamente. Porque a partir do momento, por exemplo, esse relato que você nos trouxe, muitas mulheres fazem na obrigação para satisfazer o marido, o parceiro, o companheiro, enfim. E já cria essa trava no cérebro, não é? Exatamente. Eu não vou fazer para me satisfazer, eu vou fazer por obrigação. Exatamente. E às vezes isso vem longos anos, tá? E aí isso vai criando essas memórias negativas e ela passa a não gostar do sexo. Vai bloqueando, né? Aí, muitas delas não conhecem a vulva, a sua própria vulva, né? Então, eu falo, olha, qual é o órgão de prazer? Às vezes ela fala a vagina. O homem, às vezes, fala a vagina. O órgão de prazer feminino, o principal, é a vagina. Não, é o clitóris. E ele não é só essa pontinha. Aí, tem um botão mágico aqui, viu? E aí, o clitóris, olha só como ele é. Né? Ele tem essa ponta e ele desce e ele fica, acreditem, ele fica ereto como o pênis. Porque ele tem assim, a vasoconização, ele fica irrigado e fica ereto. Aqui é o corpo e aqui é o bulbo cavernoso. E aqui dentro, que eu vou mostrar agora para vocês, por que ela sente prazer na vagina, na penetração? Porque passa aqui e pega, né? Olha o tamanho dele. Uhum. Então ele tem 8.000 terminações nervosas, mais do que o pênis, que pode ser trabalhado, estimulado e ela ter o orgasmo dela. Né? Aqui a gente já vai quebrar vários mitos. Não sabem disso, não né, sabe. Leonara? E aí, aqui a gente já quebra o mito do que o pênis grande tem que... O homem, para dar prazer para a mulher, tem que ter o pênis grande. Não. Tem nada a ver, né? Não, sabe por quê? Porque aqui na entrada da vagina, exatamente... Olha só, se a mulher estiver por cima e pegar, que ela vai estimular o clitóris ali com a penetração, ela vai ter o orgasmo vaginal, porque está estimulando também o clitóris, tá? Então, a mulher, muitas vezes, que vai ter relação e que não tem aquela entrega, porque ela não está estimulada, não está receptiva nem para os estímulos, aí o que acontece? A vagina, fisiologicamente, ela precisa dilatar e lubrificar. E com essa mulher que não está receptiva ao sexo, não vai acontecer. Não acontece. Né? Então, tem várias coisas que eu digo que tem um ladrão de desejo, tem vários, né? Que rouba ali aquela questão. Por exemplo, uma pessoa estressada, uma mulher, que hoje a mulher tem N papéis na sociedade, ela vai chegar cansada, ela vai chegar exausta. Muitas vezes lá vem empregada, olha, eu queria aumento.
aí é mais problema. Aí tem menino para fazer tarefa, acompanhar a criança, você tem que organizar a lancheira, ver o que tem que fazer na agenda da criança para o outro dia. E quando você vai para a cama, só quer deitar e dormir. Isso piora quando o esposo não ajuda, porque é importante. Eu falo, olha, é muito importante você investir no desejo da tua esposa. Ele como? Digo, ajudando nas atividades diárias. Levando criança, porque hoje as crianças, os pais trabalham, aí bota menino no piano, no balé, na educação física, bota em várias coisas, no futebol, sei lá, em várias coisas. E aí sempre é a mulher que vai levar e vai buscar. No meio dessa confusão, quando chega a noite, libido é energia. Então a energia que leva a gente a querer ter sexo, ela está lá embaixo. Né? Então, por isso eu falo, olha, se você é inteligente, divida as atividades diárias, um leva, o outro pega, né? Não fica tão sobrecarregado e à noite vai sobrar a disposição. Vai sobrar a disposição para namorar. Mas, né? No geral, então, voltando a esse mito ou verdade, fazer pouco sexo atrapalharia o casal, né? Isso, voltando. Porque você diminui aí a quantidade de contato íntimo, né? Exatamente. Dessa troca. A intimidade do casal, e aí vai minando e o casal vai se afastando. Interferindo no dia a dia como um todo, né? E aí é muito importante que o casal tenha o dia deles. Aí eu falo, olha, tá bom, ok, você tem criança pequena, não tem como deixar, às vezes não tem rede de apoio. Final de semana, a secretária quer a folga dela e é mais do que justo. Então, o que você faz? Você combina de ser 1 hora do casal. Vamos fazer um lanche. Ah, Leonara, a gente tá sem dinheiro. Eu digo, vamos na esquina comer um cachorro quente. Um espetinho. Um espetinho. Mas esse horário tem que ser de vocês e sem celular, né? Para não estar ali realmente conectado, olho no olho, querendo saber como você tá e trocar ideias, vamos lá, tem que ter objetivos em comum, né? O diálogo ele é fundamental. Então, falando desse mito aí, realmente o sexo ele traz intimidade para o casal, né? Então tem prejuízo, né? Tem prejuízos relacionais e acaba que cria uma lacuna entre o casal, né? Então, não precisa ser uma regra, porque cada casal é único. E né? cada um tem a sua frequência, Exatamente. Né? Inclusive, um outro aqui, se é mito ou verdade, fazer sexo uma vez por semana é o suficiente para a maioria dos casais. Aqui diz que é verdade. Que em 2015, um grupo de pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, publicou um artigo sobre isso, que os benefícios do sexo para casais estáveis tinham o teto de 1 vez por semana. Acima disso, segundo eles, o nível de felicidade e bem-estar se mantinha estável. Então, quer dizer assim, 1 vez já seria o suficiente, de acordo com esta pesquisa. Mas a gente está bem falando aqui, né, Leonara, que tem casais e casais, cada um vai saber aí a sua frequência, mas que, num modo geral, de acordo com essa pesquisa que provavelmente foi feita lá no Canadá, então, para aquela população, para né? o brasileiro, agora para cá, situação, no calor daqui, né? Eu não sei se uma semaninha, uma vez por semana, o pessoal ia ficar satisfeito, não, né? Então, essa é a pergunta que eu mais recebo no meu... Ela atende muitos casais, né, Leonara? Muitos. Lá. Na pandemia, eu fazia muita live com o doutor Humberto Motora. Ótimo. A gente fazia de perguntas e respostas. Então, ele respondia a parte fisiológica e eu a parte psicológica. Então, era perfeito. Sei que bombava nossas lives. E aí, a pergunta que a gente mais recebia era essa: e a frequência sexual? Qual é a frequência ideal? Eu tenho um vídeo que ele tem mais de 15 mil visualizações, porque todo mundo quer saber isso. Eu sempre falo, a frequência ideal é aquela que se ajusta ao casal. A frequência ideal é aquela que é bom para você e sua parceria. Então, cabe vocês a conversarem e discutirem ali, vão vendo, vão se conhecendo. Esse autoconhecimento da própria pessoa, como é o meu funcionamento e o funcionamento do outro,
tendo flexibilidade, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Você acha que às vezes certo. eles ou elas perguntam para ter um número exato, para usar de argumento, por exemplo, se você respondesse 3 vezes tá bom. E aí, quando for durante a semana, já fizeram as 3, cumpriram as 3, aí lá vem o homem ou a mulher, vamos mais uma. Olha, de acordo com a Leonara, 3 já tá bom, você que está inventando. Será que essas perguntas, assim, às vezes não são para serem utilizadas de argumento, de argumentação? Às vezes tem isso. E como eu falei para você... Embasamento, né, para as respostas. Eu pergunto, qual seria a frequência ideal para ele e para ela? Geralmente, ele quer umas 3 ou 4 vezes por semana. E ela fala assim, olha, 2 para mim já está suficiente. Fala, então vamos lá, vamos negociar. Que aí como eu falei para você, eu gosto muito de trabalhar com metáforas. Então vamos lá, vamos negociar essa frequência. Né? Se sábado à noite é como se pedir uma pizza. Vocês estão com fome, vamos pedir uma pizza? Ok. Aí ele fala para ela, que sabor você quer? Ela fala, eu quero frango catupiry. Aí ele fala, não quero. Aí ele fala, então vou pedir uma mista. Eu quero, vamos pedir metade frango catupiry e a marguerita. Então tá joia, tá bom para você? Tá. E aí vai negociando. Vai negociando até fechar a pizza. Fechou, fez o pedido. Você vai beber o quê? Né? Aí fala assim, não vou beber refrigerante. Aí ela, tem um vinho aí na geladeira. O que você acha da gente beber o vinho? Aí ele fala, ótimo, vamos fechar a pizza, fechar a bebida. Porque não é assim no sexo. Né? Tem que ter essa flexibilidade, tem que ter essa empatia de ouvir a necessidade do outro, né? Então, por exemplo, vamos voltar... E a pessoa ter essa abertura para dizer o que quer, né? Exatamente, porque às vezes a mulher fala assim, não, para evitar problema, Leonara, eu tenho logo e vou dormir. Então, ela vai criando memórias negativas que é péssimo para o sexo. Né? Então, ela é tipo eu ir para um restaurante, a gente vai, nós duas, olha, inaugurou um restaurante maravilhoso, vamos, quando chega lá a gente não gostou. Todo mundo falou que era maravilhoso, a gente vai lá de novo? Não vai. Assim mesmo é o sexo, quando é ruim para ela vai gravando e ela não vai querendo. Vai criando essa rejeição. Vamos ver aqui outro mito ou verdade. A falta de sexo prejudicaria os órgãos genitais. Aqui tem dizendo que é verdade. Porque como a vagina é um músculo, pode se tornar flácida se não for exercitada. E aí tem outras coisas aqui. Seria verdade mesmo? Essa parte fisiológica. Eu vi essa pesquisa da Mônica. Mônica faz parte do meu grupo também, que eu faço parte de um grupo de sexólogos do Brasil inteiro. A Mônica é perfeita. Ela fala na parte fisiológica, né? Que a vagina, se não for ali trabalhada, ela pode, com o tempo, ficar realmente flácida. Mas não necessariamente. Se a mulher ela faz os exercícios pélvicos... Fisioterapia pélvica. E aí ela gosta da solitude. Eu tô viúva ou eu me decepcionei com vários parceiros e eu não quero mais. Eu me fico muito bem. Tem muita gente que gosta de viver só. Perfeito. Aí essa mulher vai ter problema? Não necessariamente. Se ela se cuidar, se ela fazer exercícios pélvicos, né? Ali, uma fisioterapia pélvica, mas isso vai trabalhar o assoalho pélvico e não necessariamente tem que ser com sexo. Entende? Entendi. Que tudo tem um jeito de você viver saudável. Nada é uma verdade absoluta, né? Porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem seus desejos, suas vontades. Como você disse, é única. E olha só, não sai daí. A gente vai para um rápido intervalinho. No segundo bloco, a gente vai saber o que é que as pessoas acham em relação a esses mitos, essas verdades. Na opinião das pessoas, qual seria aí a frequência ideal, Leonara, para se fazer sexo semanalmente? 1 vez, 2 vezes por dia, todo dia? Será que tem gente que o ideal seria esse todos os dias? Você que está nos assistindo agora, se identificou? Então não sai daí não. O intervalo é rapidinho, é só o tempo daquela água, você já sabe. E a gente tá aqui de volta para esclarecer outros mitos e trazer outras verdades sobre o sexo. Fica aí.
Estamos de volta trazendo aqui os mitos e verdades em relação ao sexo. Eu fui às ruas, fiz uma pesquisa rapidinha, querendo saber aí a opinião das pessoas, o que é que elas acham. Quantas vezes por semana, por exemplo, a gente deve fazer sexo para ficar de boa, mental e fisicamente? Vamos saber a opinião delas. Diretor, se tiver no ponto, vamos soltar esse vídeo? Então vamos lá, vamos assistir. Edson, você acha que falta de sexo causa mau humor? Não, depende, né? Depende da pessoa, causa não, né? Mas o sexo pra gente é tudo, né? Fora algumas coisas, é tudo. É necessário para ficar de boa. Fora a saúde, a alimentação, o sexo vem com força, é bom demais. Quantas vezes assim por semana seria o ideal? Rapaz, para mim era todo dia, hoje eu não consigo mais não, mas pelo menos 4 dias na semana é top. Tem que ter, tem que ter. Muito bem. Tem que ter. Você acha que falta de sexo causa mau humor? Não. Não. Mesmo sem sexo, você fica de boa? Sobrevive. Você fica um pouquinho estressado, mas... Ah, rola um estresse, então? Pouco. Você acha que quantas vezes por semana, ou por mês, ou por ano, seria o ideal aí para não se estressar? Não se estressar todo dia. Todos os dias. Todo dia de manhã, logo cedo. Tem coisa melhor do que de manhã logo cedo, tirar o estresse? Leandro, você acha que falta de sexo causa mau humor? Causa. Tem que fazer toda semana? Toda semana é bom. Ajuda bastante. Jaqueline, você acha que falta de sexo causa mau humor? Causa. Com certeza causa, porque ajuda a gente a relaxar e é um vínculo entre tanto o esposo como a esposa, né? Aí cria aquele vínculo e faz bem para a saúde, faz bem para a pele, né? Faz bem para o humor. Faz bem para tudo. Para tudo, com certeza. Nélio, você acha que falta de sexo causa mau humor? Eu acho que sim. Eu tô rindo aí. Então tá bem, né, Nélio? Sim, estou bem. Você acha que qual seria a frequência ideal, assim, por semana para o humor ficar legal? Eu sou casado, eu sou casado há 18 anos, sabe? E eu acho que umas 3 vezes por semana, no mínimo. Fernando, você acha que falta de sexo causa mau humor? Causa. Sim, causa sim. Qual seria a frequência ideal? Quantas vezes por semana, assim, seria o ideal para a pessoa ficar de boa? Umas 3 vezes por semana. Tava bom. Tá ótimo. Muito engraçado, né, Leonara? A gente tava assistindo aqui e meio que rindo, porque uns são bem contraditórios, né? Não causa mau humor. Ah, não, um estresse causa, um estressezinho, né? Então, qual seria o ideal? Ah, todo dia. É tão interessante que me veio na memória essas contradições e também a questão de gênero, sempre entra, né? O homem, ele usa o sexo muitas vezes para relaxar. E a mulher, mesmo estressada, ela precisa estar ali de bem com ela mesma, com o corpo dela, para ela poder ir ter relação. E às vezes isso dá um probleminha entre eles, porque Verdade. ele quer relaxar e ela está cansada, não consegue. Ela precisa estar relaxada para conseguir. Exatamente. E ele quer usar aquilo para justamente Relaxar. tirar o estresse dele, né? Exato. Mas eu achei muito interessante porque os primeiros, né, falaram que alguns não causa mau humor, não causa estresse, mas para não causar tem que ser todo dia. Meio que assim, não, a gente pode ficar sem sexo de boa, mas desde que seja todo dia. Aí mostra a dificuldade que as pessoas têm de falar sobre sexualidade, como se fosse algo, não é que eu... Isso. Ah, não, eu não vou admitir que eu quero sexo todo dia. Ela vai pensar que eu sou um doente, que eu sou alguém compulsivo. Verdade. Né? É muito interessante. Ainda nos dias atuais, as pessoas têm dificuldade de falar sobre sexualidade, a sua própria sexualidade. Né? Verdade. E o outro falou também, bem interessante, assim, ele dizendo, se eu pudesse, seria todo dia, né? Eu não consigo mais, não foi alguma coisa assim, mas se eu conseguisse todo dia. É como que diz, a minha idade hoje não permite, Isso. né? Mas se eu pudesse, eu queria todo dia. Isso. Olha, então tá constatado, viu, gente?
falta de sexo causa, assim, mau humor, viu? Todo mundo aí já sabendo. Agora, vamos para o próximo. Eu acho que é mito, mas Leonara vai responder pra gente. Fazer sexo com frequência afeta negativamente a imunidade. É mito ou é verdade? É mito, porque aumentar a imunidade é um dos benefícios do sexo. Por né? que aumentar a Porque imunidade? a gente tá ali, quando você tá num nível de estresse, volta pro estresse, a sua imunidade baixa. E o sexo é um dos benefícios e uma das coisas que fazem aumentar a nossa imunidade é você Quando relaxa. tá bem, relaxado. Quando você tá estressado, seu nível de estresse faz com que a sua imunidade caia. Por isso que tem muitas mulheres que têm problema de coceira na vagina, com repetição, né, com candidíase. É porque baixou a imunidade, entendeu? Tá estressada. E aí o estresse ele faz isso. Baixa a imunidade. Baixa a imunidade. E o sexo não baixa a imunidade. Ao contrário, viu, minha gente? De acordo com Leonara aqui, olha, e de acordo com a pesquisa que está aqui também. E agora mito. Agora só não pode ser uma coisa que, tipo, que eu tenho que cobrar para ter sexo. A minha frequência, eu tenho que aquela meta. Não, é uma coisa natural. Começa a mão naquilo, aquilo na mão, assistindo a um filme. E vai. E vai, né? Muito bom. E o excesso de sexo não interfere negativamente no trabalho? Então, quando a gente fala em excesso, já é um uso do sexo problemático, que a gente chama, né? Então, se interfere no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida pessoal, traz sofrimento, aí já é um problema que tem que ser tratado na terapia sexual. Que com certeza vai interferir não só no trabalho, Com certeza, né? Mas todas as esferas da vida daquela nas pessoa. relações dele, interpessoais, porque a pessoa passa a ser um vício, né? O excesso, né? Esse uso problemático, a pessoa quer, às vezes, até colocar pornografia para ter o estímulo, e aí chega atrasado no trabalho, ou em todos os compromissos de família, é uma pessoa ausente, que ele não consegue sair daquilo. Se desvincular, né? Aí já é uma dependência ali que precisa ser tratada. Precisa aí dos cuidados da minha amiga. Um outro mito ou verdade é: a ansiedade conduz a baixa libido. Quanto mais ansioso, menos libido a pessoa teria. É verdade? Repete aí, que eu quero só abrir uma aspa aqui. A ansiedade conduziria a pessoa a ter uma menor libido. Então, a ansiedade ela é inimiga de um sexo prazeroso, tá? Então, vamos lá. Quando eu estou ansiosa, lembra que eu falei que o sexo é uma viagem? Quando eu estou ansiosa, por exemplo, ou o homem está ansioso, que hoje em dia é muito comum porque o homem ele quer ter várias relações. A gente precisa entender que o ciclo de resposta sexual é o desejo, aí vem a excitação e o orgasmo, tá? A estação Depois, seria o quê? A excitação. Ah, entendi. Estação. Né? Por exemplo, Então, desejo, excitação e desejo orgasmo. é a vontade. Eu tô com vontade, a excitação no homem, o pênis fica ereto e depois vem o orgasmo. Na mulher, ela tem vontade, ela fica excitada, vem a lubrificação, a dilatação da vagina para preparar. É perfeita, né? Deus é perfeito. Anatomia, né? Aí prepara para receber o pênis. Entendi. A excitação. Aí pode ter orgasmo ou não, mas o ciclo de resposta é esse, tá? Desejo, excitação e orgasmo. E tem uma diferença aí nos homens que depois do orgasmo eles relaxam, né? O pênis fica flácido, ele precisa de um tempo para se recompor e começar outro ciclo. A mulher, ela já tem uma vantagem, porque se ela for estimulada ali, ela já vai tendo outro. Aí o que acontece hoje? Os rapazes novos, eles querem ter outro seguido, estão se automedicando com tadalafila, com Cialis, e para ter risco isso, é um risco, né? Para ter logo essa resposta, né? E acaba criando dependência da medicação, entendeu? Porque ele é um vasodilatador
e vai beneficiar aí com uma A ereção. resposta mais rápida. E aí, é tão interessante que eu recebi, eles são médicos que terminaram de se formar. Aí ele falou assim, ô Leonária, eu estou desesperado, no começo do namoro. Ele veio primeiro, eu estou no começo do namoro. E é médico. No começo do namoro. E eu estou com disfunção erétil. Aí eu falei, como assim? Me fala aí. Como foi que aconteceu? Não, a gente viajou e eu lá, né, numa empolgação, ela é super gata, e eu querendo aproveitar, e ela num fogo danado. A gente teve a primeira, aí daqui a pouco teve a segunda, e eu olhando, teve a terceira. Na quarta eu falhei. Aí eu falei, oi? Você queria quantas É uma vezes? disfunção isso. Eu falei, olha, vamos lá, vamos com calma. Normalmente a gente tem um ciclo de resposta e vocês homens precisam de um tempo para se recompor. Nem é bom para ela, porque eu deve ter machucado, ela não tem um tempo suficiente para ficar lubrificada. Foi o que aconteceu. Ela ficou com infecção urinária, porque a uretra ela é rasa, a nossa uretra feminina é rasa, e ali os fluidos acaba levando bactéria para ali. E ela ficou com infecção urinária e ele todo machucado e arrasado, porque estava achando ele que estava. Aí eu falei, não, vamos por partes. Quando você tem uma disfunção, que é aquilo que não está funcionando, né, fisiologicamente, não necessariamente é um transtorno. Passa a ser um transtorno quando isso é de repetição, que isso é recorrente aí até uns 6 meses. Aí é um transtorno erétil. E tem que ser tratado. E tem que ser tratado. Mas que bom que você veio, porque a gente precisa trabalhar essa ansiedade de desempenho. Entende? Por quê? O que acontece junto com a ansiedade? Ele, para não se frustrar, porque tem medo de perder a ereção e não conseguir dar conta daquela gata que está na frente dele, maravilhosa, aí o desejo vai sumindo, ele vai evitando o contato, aí afeta, a ansiedade de desempenho vai afetar negativamente aí, entendeu? Entendi. Então, a ansiedade, ela é péssima É um para o bloqueio, sexo. né? Um bloqueio. É péssima para um sexo prazeroso, não tem nada, não combina com ansiedade. Na verdade, a ansiedade não combina com nada. Com nada. Né? Melhor é ficar tranquilo, relaxar, né? Não para criar poder, tantas expectativas. Né? Relaxar e gozar. Olha, falando nisso, você tem aqui, gente, olha só, é um equipamento de trabalho do meu de consultório. Leonara, olha. É o baralho da sexualidade. Eu nem sabia que ela tinha esse baralho, tá vendo como as coisas são, né? Tudo vai se encaixando, não é? Eu escolhi o tema e depois escolhi a convidada. E a convidada, claro, dá conta muito bem desse recado. E, inclusive, para minha surpresa, ela já trabalha esse tema, mitos e verdades em relação ao sexo, quando faz as suas terapias com os casais, não é? Até atendimentos individuais também, não é, Leonara? Individual também. E aqui, gente, tem um joguinho, tem baralho, tudo. Explica pra gente como que funciona. Esse baralho de sexualidade é da Aline Sardinha, ela tem pós-doutorado e ela, assim, é das pós que eu estou até fazendo, já fiz a formação com ela, estou fazendo a pós. Aí ela ensina que isso aqui é um dos instrumentos de trabalho. Por quê? Porque os mitos e tabus, ele interfere negativamente na relação. Seja a própria pessoa que se sente ali péssima. Então, aqui tem cartas com emoções para a gente trabalhar. Por exemplo, as pessoas falam assim, Leonara, ele não faz, a mulher não faz o que eu gosto. Aí eu falei, e o que você gosta? Ele sabe? Não, você sabe? Aí ela, tem várias coisas. Eu digo, mas me fala aí. Aí aqui tem para completar. Eu gosto, pontinho, pontinho. Você gosta de quê? Fala aqui para eles ficam na minha frente, né? Então eu boto as cartinhas. Cada casal eu separo, porque é de acordo com cada casal. Com o que você já identificou neles, né? O que precisa ser trabalhado, então, né? tem, por exemplo, se eu quero trabalhar emoções com eles, eu separo as de emoções e vou colocando ali. Boto na mesa e peço para eles tirarem aleatoriamente. E ler, tá? Aí tem
crenças e estratégias. Aquilo que eu acredito. Eu gostaria que o sexo ficasse pontinho, pontinho. Aí a pessoa vai completar. Eles completam? Aí tem gente que tem dificuldade de falar, como eu te falei, tem dificuldade de sexo. No começo, eles têm dificuldade. Depois que eles criam um vínculo comigo, então eles ficam de boa. Aí ele fala, eu gostaria que o sexo ficasse, aí o homem, mais frequente. É unanimidade, né? E ela com qualidade, que esse é o que eu queria fechar. Sexo, ele tem que ter mais qualidade do que frequência, porque não adianta você ter 2, 3 seguidas, como no caso desse paciente seu. E mesmo 4, 5 vezes por semana, se não foi bom. Entende? Faça uma bem feita. Bem feita, né? que tá bom, né? Mas a gente trabalha tudo isso. Também tem, falando sobre o corpo. Muito interessante esse jogo. O corpo, né? Então, esses baralhos, eles são maravilhosos. Eu trabalho também com adolescentes sobre o corpo. Que aí eu vou trabalhar com sentimento. Aí seria educação sexual. Com sentimento, né? Onde é que pode, como é que pode, o que ele pode fazer, o que não pode, entendeu? Entendi. Então tem muitas coisas, muitos temas aqui que pode ser, que eu trabalho no consultório com eles. Achei muito legal esse jogo. Uma maneira assim bem diferente, né? É bem de didática. Ver se consegue extrair da pessoa as Exatamente. respostas que você precisa, que ela, na verdade, precisa. É porque... Né? Para ela se Exatamente. entender e o E casal se entender, né? Tem muita gente que tem dificuldade de nomear o que está sentindo. E isso aqui é muito bom para trabalhar isso, né? Vamos nomear aqui, tá? Eu estou sentindo isso, mas o que isso significa para você? Aí vou puxando até que a pessoa vai tendo aquela coragem. Aí eu sempre falo, olha, quando vocês saem daqui, eu não tô com vocês. Lembre que eu tô treinando vocês a serem o próprio terapeuta de vocês. Será que na hora lá do vamos ver, eles ficam pensando, o que é que O pior que pensa, às vezes. O que é que ela ia dizer agora? Como é que eu faço? O pior que às vezes eles chegam, né? Os jovens, porque eles estão se cobrando muito, né? Porque essa questão da ansiedade, para dar conta, porque hoje a mulher, ela sabe dizer o que ela quer e o que não quer. Então elas cobram. A juventude tá a mais juventude assim, né? mais solta, né? Porque antes a mulher, da época da minha mãe e da minha avó, o sexo era para procriar. Só, né? Então hoje Do a jeito mulher, que viesse, tinha que a mulher aceitar. está em busca do prazer, né? Então, aí eles estão tem mulher que diz, Leonara, a mulher é muito fogosa e eu foi aperreado e não consegui, perdi a ereção. Queria tanto, foi com tanta sede ao pote, mas não deu certo. Foi com tanta expectativa, tanta ansiedade, né? E aí frustrou, né? Frustrou, porque existe o ciclo da falha. Então, se você começa ali, eu vou sair com ela, já vai no carro para o motel pensando, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, ela é demais pra mim. E se eu não conseguir, como vai ser? São só pensamentos negativos. Então, aí ele chega lá e começa, nada tá ali funcionando. E eu brinco muito com eles, eu falo, olha, vocês viram o coach do próprio pênis, porque na hora eles ficam olhando para ver se está tendo alguma reação. E nessa hora ele tem todo um desligamento ali, daquela conexão erótica com a parceria. Ele se desliga do momento e vai pensar no que pode acontecer. Não está vivendo aquilo ali, né? E fica hipervigilante no pênis. Se está tendo reação, se eu posso continuar. Se está obedecendo ou não. Aí, o que acontece? Toda a resposta fisiológica acaba ali. Entendi. E aí ocorre a falha. Entende? Tem alguma cartinha de mito ou verdade nesse baralho? Então, esses aqui... pegar aqui os mitos. Só pra gente ver, né, se tem algo assim. Mitos sexuais. Pessoas mais velhas não têm desejo sexual. E aí? Isso é um mito. Né? Porque ninguém imagina que minha avó, porque hoje as avós são... As avós são todas mais turbinadas, assim, se bem cuidam, fazem atividade antenadas. física, a longevidade hoje aumentou muito. Né? E tem essa ideia de que os avós não têm relações sexuais, né? Até os pais mais velhos a gente acha que não tem. É. Né?
Então, isso é um mito. As pessoas mais velhas têm desejo, até na mulher na pós-menopausa, e já existem pesquisas que nós mulheres temos vantagem em relação ao homem, porque a nossa sexualidade ela pode ir até quando a gente decretar que não quer mais. E que se você se conhecer, você vai ter mais prazer cada vez mais, principalmente na idade da velhice, da terceira idade. E entendeu? os homens já não têm essa vantagem, né? Porque depende também de questões fisiológicas exatamente, mesmo, né? mas a ereção não é mais a mesma e Sim. tudo mais. Mesmo que ele tenha o desejo, mas a Não ereção, responde, né, o corpo. Então, Mas que existem medicações para isso, né? Existe, né, medicações, existem meios, é lógico que um casal de pessoas mais velhas não vai ser o mesmo sexo. Olha o vídeo, que não é a mesma Não tem coisa que como. antigamente, né? Até porque aqueles movimentos a gente já travou aqui, a coluna não é mais a As mesma... performances são diferentes, E não é? não é mais essa coisa, é aquela troca do vínculo, do carinho, abraço, né? o carinho, um beijo, Carícias. as carícias, mas, como eu A falei... chama tá lá. Como eu falei, é sexo também, não é só penetração, né, que é sexo. Tudo é sexo. Tudo é sexo, minha gente. Que aula com essa mulher maravilhosa. Olha, vocês sabem, quando eu começo a falar assim, é porque o nosso tempinho está chegando ao fim, minha gente. Mas foi muito, 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 muito maravilhoso. Agradeço a Deus, porque Ele sempre ilumina a minha mente. Olha, esse programa você vai chamar tal pessoa, esse vai ser tal pessoa. Ele sempre vai colocando o dedinho e tudo vai se encaixando perfeitamente. Então, agradeço a ele por mais uma vez ter você aqui. Eu que agradeço, é esse sempre bom doce poder de ajudar, esclarecer, porque traz muito sofrimento para as pessoas. É verdade. Né? Qual seria, assim, um conselho, já que a gente está falando de mitos e verdades, das frequências, né? Quantas vezes seriam seria a quantidade ideal ou não? Um conselho, assim, para os casais ou solteiros que nos assistem agora, Leonara. Vamos agora quem sabe faz ao vivo, né? Então, bora lá. Dá um Vamos conselho lá. para todo mundo aí. Primeiro, mulheres, conheçam a sua própria vulva, a função de cada um. Homens, não queiram uma performance sexual ali que você se cobre. Sexo sem cobrança não é prazeroso, tá? E vocês, homens, não precisam ter um pênis grande para trazer, que é um mito. Né? Ali, prazer para tua parceira. Lembra que na primeira entrada, eu faço desse dedinho aqui, a primeira entrada aqui do introito vaginal é que traz prazer para tua parceirinha. Então, cada vez mais profundo lá dentro, ela não vai ter a mesma sensibilidade e prazer. Então, não precisa ter um pênis grande. Pare de se cobrar e conheça o próprio corpo e o corpo da tua parceira. Essas são as principais dicas, né? Vamos e assim não dizer. se cobre. Sexo com cobrança, né, não funciona. A chave de uma boa relação sexual é a comunicação. Não tente adivinhar. Eu acho que ele está pensando isso, eu acho que ela está pensando aquilo. Pergunta. Eu não entendi. É isso que você quer? Você gostaria? Como é que a gente pode fazer? Tem perguntas profundas que eu mando para eles como atividade para casa. O que eu poderia fazer para que o nosso sexo melhorasse? Então, eu vou deixar essa pergunta aí para vocês. Para você fazer para os parceiros, né? O que Pro eu parceiro, pra posso parceira. colaborar para que o nosso sexo fique mais prazeroso e de qualidade? É isso. É isso. Agora deixa aí o teu arroba para todo mundo que não te segue ainda poder seguir. Qual é o Instagram lá? Arroba Leonara Abiorana. Leonara Abiorana. Não tem outra. Com esse nomezinho, né, Leonara? Só ela, única. Minha gente, vamos ficando por aqui. Agradeço demais. Mais um dia juntinhos, mais uma sexta-noite. Vocês aqui comigo e com as minhas companhias maravilhosas que só trazem aí mais conhecimento pra gente, mais informação sobre esse tema que deve sim fazer parte da nossa pauta diária, que traz só benefícios, esclarecimentos, autoconhecimento, enfim,
tudo de bom. Desejo a vocês um ótimo restinho de sexta-feira, um final de semana abençoado e você já sabe, próxima sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui na telinha da sua Gazeta News às 10h15 da noite. Eu te espero, hein? Um beijo, minha gente.